Quarto nível. Quarto nível. Você chegou até aqui, está desenvolvendo bem, está trabalhando bem. Não desista, continua firme. Você pensa, não, tá, o negócio está um pouco difícil, eu estou tendo alguns problemas aqui, mas nós estamos fazendo as nossas lives, vamos fazer nossas lives. Essas lives vão ser indicadas ali no nosso grupo, né, no WhatsApp. Você vai desenvolver mais nas lives, ver essas lives, você poder se reassistir às lives e vai poder aprender mais. Okay? Aqui o quarto nível, é claro, a mesma coisa, você sabe, mas a mesma coisa, as coisas vão só complicando. Uma coisa nova sempre surge no próximo nível. Quando você trabalha, vai melhorando. As coisas, você viu que começam muito simples. Alguns músicos podem até acompanhar isso aqui e dizer, isso aqui é muito simples, isso aqui é besteira. Não, isso aqui não é besteira, não. Começa a trabalhar isso aqui. Começa a trabalhar para você ver o tanto que é complicado. Mas nós estamos simplificando, desmistificando muita coisa, tirando burocracias que não são necessárias para a igreja e trazendo para esses níveis aqui, ok? Então, está aqui. A primeira parte, ordem em pessoas, sabemos que tem que ter bastante ordem nessa parte aí. Formação do posto de regentes com pelo menos 2 regentes congregacionais escalados, né? Congregacionais escalados, você pode colocar mais aí também, pode estar até para os próximos níveis. Você já sabe o que é um regente congregacional, sabe o que é um posto de regência que você vai colocar lá. Você pode até colocar um púlpito pequeno lá, onde o regente vai poder colocar o seu inário ali e dali começar a trabalhar com a igreja. Isso é muito importante. A parte número 2 aqui, formação do coro congregacional com pelo menos 2 homens e 2 mulheres cantando, né? Baixo, os homens, tenor, agora tenor, baixo os homens, soprando e contralto as mulheres, devidamente ensaiados com coro de regência, ou com o regente que estará no posto de regência, né? Por isso que é bom o regente ensaiar junto com o coro. Ali o regente sempre vai cantar a primeira nota, o soprano. É raro um regente cantar outra nota. O regente não pode cantar baixo, por exemplo. O regente tem que cantar ou tenor ou soprano, certo? Porque ele tem que ter uma voz que sobressaia e ele e as pessoas possam acompanhá-lo. Ok? Preparar para 3 vezes ao mês dirigir o canto congregacional com acompanhamento de pelo menos 3 instrumentos musicais. Como eu disse, não há necessidade de ser 3 instrumentos diferentes. Se tiver, melhor ainda. Mas se não, pode ser 2 violões, pode ser 2 violões e um teclado, pode ser um piano e um teclado e um violão, pode ser um violão, pode ser 2 teclados e um piano, e assim, enfim, de forma que um seja o guia na hora que instrumental, que nos próximos anos nós vamos ver sobre como desenvolver uma orquestra ou uma banda com o guia instrumental. Okay? Uma vez ao mês fazendo, 3 vezes ao mês pelo menos dirigindo assim. A parte número 4, ter pelo menos um aulão ao mês, né? Claro que um aulão desse ao mês, nós já até falamos sobre isso. Um curso para toda a congregação ensinando tenor, contralto, né, para os homens e mulheres. E cantando daquela forma. Primeiro, antes, passa as vozes para os irmãos através do WhatsApp. Passa, canta assim, 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 essa música. Irmão, chega lá, nós vamos cantar. Quanto mais se ensina, mais aprende. Esse processo de você preparar as vozes para passar para os irmãos vai fazer com que você desenvolva mais, certo? Não, esse programa não é um curso simplesmente, é um programa para desenvolvimento de música, certo? Desenvolver passo a passo, certo? Isso não adquire da noite para o dia. Então, ao você fazer esse preparo aqui para esse grande aulão para a igreja de canto, onde vai ser dirigido um louvor, normalmente um culto de louvor a Deus dessa forma, não pode ser simplesmente um ensaio, é um culto mesmo, onde todos vão estar em ordem ali louvando a Deus. Não é um lugar onde a pessoa vai estar conversando, igual alguns ensaios de corais que tem por aí. É um culto normal, onde as pessoas já aprenderam suas vozes e o regente vai estar desenvolvendo ali os instrumentos tocando e o regente desenvolvendo a música e a igreja cantando ali, cada um na sua voz. Ok? Muito simples, muito bom. Vocês vão perceber que isso é muito bom. E permanecendo ainda na parte aqui, quanto mais na parte do discipulado, quanto mais ensina, mais aprende. Então, esse é um dos princípios
de todo verdadeiro cristão. Você nunca aprende uma coisa e se isola lá na frente. O problema de muitos músicos hoje na igreja é isso. Ah, eu aprendi, eu sou cantor, eu sou tal, e não quer saber de ensinar ninguém. Vai lá para cima, ensina alguma coisinha aqui, outra ali, mas ele não quer saber que ninguém se iguala a ele ou a ela. Isso é um problema. Isso é orgulho. Um músico ele deve se envolver com a igreja, ter amor por ela, ter amor pela congregação, pelos irmãos, para ensinar a cantar com bastante humildade e simplicidade. Esse é o verdadeiro louvor a Deus. Okay? A simplicidade. Então nós temos que desenvolver isso na igreja, certo? Temos que trabalhar isso. Ainda no nível 4, técnicas de canto, nós já vimos aqui essa parte agora com 10 notas, o solfejo, sem falsetes, com 10 notas para os homens e 10 notas para as mulheres, certo? Então nós temos que fazer essa parte aí, na verdade, uma parte aí que, que você pode desenvolver, é fazer subindo e descendo isso aí, né? Subindo e descendo. Até embaixo, ok? Eu coloquei Ré aqui, mas não é Ré, é Si, tá bom? Si, do Si ao, ao Ré agudo, do Si grave ao Ré agudo, ok? Depois vocês fazem essa correçãozinha aí. Não é Ré aqui nessa parte não, ó, não é Ré. Isso aqui é um Si, tá bom? Acabei de ver aqui, a gente vai fazendo as coisas na correria. Eu não vivo da música, né? Então a gente faz as coisas no tempo que a gente tem para fazer, ok? Então tá aí. A parte número 2 aqui são solfejos em acordes, nós já vimos como funciona. Dó maior usando as vogais, todas as vogais. Então, agora todas as vogais. A gente fez apenas com o A. Agora você vai fazer com o A, o E, o I, o O e o U, certo? Fazendo essa mesma sequência ali de notas que tinha no nível anterior, certo? Fazendo essa mesma sequência. Você vai treinar e fazer essa mesma sequência, ok? E aqui repetida essa parte aqui. Tá vendo? Uma coisa muito. Repetir uma página ali que não deveria, né? Até outra aqui também está repetida. Deveria tirar. Não está repetida. A música em ação. Cantar com a igreja, 5 músicas em Dó maior, acordes menores, 5 músicas em Ré maior, 5 músicas em Mi maior e agora 5 músicas em Fá maior, acompanhando as notas na partitura, certo? Então, está que nós já vimos aqui o Mi maior, nós vamos ver o Fá maior, certo? Fá maior. Olha o Fá aí. O Fá agora tem um bemol, certo? Um bemol. Todo som de Si vai ser um som bemol. Tá vendo? Si, notinha, tá vendo a notinha Si e a notinha abaixo. O pretinho é sustenido, não. Quando ele está abaixo, ele passa a ser bemol, ou seja, um semitom abaixo, certo? Quando ele está acima da nota, ele representa aquela nota em um som acima. Por exemplo, esse Si bemol, a gente está dizendo aqui que é um Si bemol porque ele está representando o Si, está abaixo do Si, então ele é um Si bemol. Só que se for uma nota de Lá, indicando aqui uma nota de Lá, ele seria, no caso aqui nessa parte aqui, ele seria um Lá sustenido. Mas isso é alguns casos de compositores. Os compositores inventam muita coisa. Vai ver que muitos detalhezinhos que não deveria ter feito, não precisava ser feito daquela forma. Poderia ter sido mais simples, mas não, alguns complicaram aí. Então, quando tem um bemolzinho apenas, indica que o acorde são acordes, um acorde de Fá, um bemol, e todo o som de Si bemol. E aqui, tá vendo? Em cima do som de Fá está a quarta fileira, onde está o som do baixo e ele iniciando com Fá. Então, significa que esse aqui realmente é um som de Fá, um acorde de Fá maior. Se o baixo na quarta fileira estivesse em outra nota, não seria o acorde de Fá a iniciar a música, ok? Tranquilos, não é? Reger três músicas em ritmo binário e uma em binário composto. 3 músicas em ritmo ternário e 3 músicas em ritmo quaternário. Nós sabemos que é binário, ternário e quaternário, agora aumentou o composto. O que é um binário composto? Certamente, em todos os
os ritmos compostos, existem mais tempos ou meio tempo a mais em cada célula ou em cada compasso, certo? Então, no caso do binário, que existe algumas vezes 2 tempos, alguns 4 tempos, mas sempre 2 tempos no ritmo binário, existe um tempo, existe mais meio tempo dentro do compasso. São coisas que o povo foram inventando com o tempo aí, né? Foram colocando invenções, mas aí como reger então um ritmo, um ritmo em binário composto? Você vai fazer o cabo do guarda-chuva normalmente, né? Ó, só que você vai fazer em cima e descer, fazer um outro embaixo, certo? Como vai ficar? Vou fazer aqui no dedinho para ficar mais fácil. Você vai começar em cima. Então, ó, faz aqui no primeiro em cima, o outro embaixo. Ó, isso vai lá em cima, faz o de cima de novo e de baixo. Faz um em cima e um embaixo. Ó, certo? Isso é binário composto. Ó, viu? É mais difícil treinar isso. É mais difícil treinar isso. É mais difícil, mas consegue, tá bom? Às vezes, alguns compositores, eles têm algumas... Por isso que fala que todo músico é doido, mas faz cada coisa que é difícil, né? Então, é muito simples. Você vai adicionar o composto dessa forma. Assim é para todos os outros aqui. O ternário, o quaternário, a mesma coisa. Se bem que é muito difícil achar uma música em quaternário composto. Mas ternário composto tem demais na conta. O que mais tem é ternário composto. E binário composto também tem bastante. Ok? Então, como reger isso aí? Nós já vimos um em cima e um embaixo. Ok? Então, eu dupliquei essa página aqui, né? Porque eu tinha que fazer isso, né? Eu poderia ter visto aqui antes, eu não vi, mas aí tá aí. Então, páginas duplicadas. A parte aqui agora entrou mais uma questão no nível 4 aqui, que é a posição instrumental. Agora no quarto nível existe mais uma coisinha aqui que nós temos que ver aqui, ok? A posição instrumental. Ah, não é só colocar lá e tal. Não, não é assim. Não. Eu vou formar uma orquestra aqui, coloca fulano no violão lá, ciclano no teclado e tal. E vamos tocar, vamos andar, gente. Vai lá, o som é dó maior. E ó, manda ver. Não, não é assim não, gente. Não é assim não. Tem que ter uma sequência. Existe aqui essa parte aqui da parte número 1, que é desenvolver o sistema de guia para orquestra ou banda, preparando pelo menos um guia instrumental. O que é um guia instrumental? Eu já disse isso nos níveis anteriores ali, sobre o guia instrumental. Não tem o guia, o regente guia, aquele que vai guiando as vozes, é o guia, ele é o regente. Existe também o instrumento guia. Tá? Ah, mas como que funciona isso? Existe aquele instrumento que vai tocar todos os acordes da música. Faz a introdução e canta toda a música, todos os acordes, ele vai tocar. E os outros não vão cantar a mesma coisa? Vão. Só que não há necessidade de todos cantarem tocando também. Porque vai ficar muito feio, alguns vão ficar meio esquisito. Então, se tem 2 instrumentos, ou 3 instrumentos tocando, tem um instrumento guia que vai cantar aquela música, ou talvez tem 5 músicas. Significa que um instrumento vai ser o guia das 5 músicas. A música tal, quem é o guia é o violão. A música tal, quem é o guia é o piano. A música tal, quem é o guia? O teclado. Então tem que se preparar para isso, ok? Então, aí esse instrumento ele vai tocar todos os acordes, ou você vai tocar em acorde, e os outros vão tocar fazendo aquela melodia em algumas partes, vão fazer o contrabaixo, por exemplo, se houver o contrabaixo, ele vai bater só a nota correspondente à quarta fileira, que é às vezes aquele som correspondente ao baixo, quando é dó, ele vai fazer um dó, apenas batendo uma corda. Pode-se fazer contrabaixo também com violão, às vezes só naquelas partes grossas, não vai ficar tão grave como o contrabaixo, mas ajuda. Pode fazer um solinho ali e tal, um dedilhadozinho para em algumas partes da música. Então é isso que, quando você trabalha nessa sequência, não há problema nenhum quando você vai pegar uma música para tocar, ok? E basta apenas um instrumentista saber tocar todas as músicas na íntegra. Se tiver, aí sim, aí os outros só vai pegar os acordes, só vai desenvolver ali, só vai ser instrumentos auxiliares àquele instrumento guia, ok? A parte número 3 aqui diz:
tocar 3 músicas usando apenas 3 acordes no campo harmônico. Nós vamos usar apenas o Dó maior até o nível 7. Por quê? O Dó maior é mais simples. Quando você vai tocar uma música em Dó maior, você vai usar o primeiro acorde, que é Dó maior, o segundo é Sol, no caso de teclado e piano, e sempre costuma usar Sol com sétima no violão. Se for usar Sol com sétima no violão, os outros também têm que usar Sol com sétima, outros instrumentos, ok? Então, e o Fá, o acorde de Fá, são esses 3. Por exemplo, a música 34 do Inário Adventista, que não só ela, mas existem muitas músicas, 300, 400 músicas que você pode usar, pode tocar usando apenas 3 acordes. Tem músicas que são apenas 2 acordes. Tem música que você pode tocar com 2 acordes. Então, até depois nas lives eu vou mostrar para vocês essas músicas, ok? Nós vou indicar várias músicas nas lives onde se toca com apenas 3 acordes. E fica bonito, certo? Não sai da originalidade da música. Inclusive, a essência da música cristã, ela é tocada sempre, ela é formada em 3 acordes, certo? Ou consideradas 3 harmonias, certo? Primeira harmonia, segunda harmonia e terceira harmonia. Então, inclusive quando você vai colocar ali, você vai codificar uma voz, existe essa parte, essa codificação da sua voz, é como cantar com as harmonias, aplicando as harmonias nas músicas. Então, quando você coloca a primeira, por exemplo, Senhor meu Deus, é aquela música, o 34 do Inário, Quão grande és tu, né? Começa com Dó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhados. A terceira, que é o Fá. Fico a pensar. Volta pro Dó. Nas obras, o Sol, que é a segunda harmonia, de tuas mãos. O Dó, que é a primeira. Certo? E isso aplicando a harmonia, certo? Ou acorde em cada parte da música. Então é muito simples. É muito simples de fazer. E fazendo essa aplicação, você vai entender, nós vamos manter a essência da música cristã. Muita gente fica falando, você que coloca essa ideia aí de música cristã, você tem a sua ideia, eu tenho a minha. Não existe isso não. Existe uma linha onde essa música toca profundamente e espiritualmente o coração das pessoas. Quando se coloca muitos acordes, existem músicas aí com 18 acordes no campo harmônico. Ou seja, isso destrói a melodia. Destrói. A melodia está de um jeito, de repente ela passa para outro jeito. A melodia, você não entende o que é a melodia. Existem pessoas que ficam trabalhando sua vida toda, mas não entendem o que acontece com a melodia. A melodia é como um rio. Se no rio há muitas pedras, o rio vai ficar caudaloso. Então, pense nisso, na melodia. A melodia ela deve ser tocada eliminando o máximo de acordes possíveis. Alguns colocam acordes com quarta, né? Dó com quarta, aquela trejeira toda. Não há necessidade de tanto isso, de tudo isso. Ok? Para você tocar uma música, como por exemplo, a Quão grande és tu, ela é uma música que muitos já viram pessoas usando vários acordes. Às vezes sai alguma coisinha, fica ruim, dá uma desarmonia com a melodia ou com o regente, porque está usando acorde que não correspondente. Quer inventar demais e acaba complicando. Então, com 3 acordes apenas, canta e fica bonito e fica a essência da música cristã. Ok? Tranquilos? Então, terminamos aqui mais um nível 4, e vamos nos preparar para o nível 5.